Quero, nesse momento, cumprimentar os irmãos e irmãs na graça, na paz do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos felizes, mais uma vez, de estarmos aqui juntos para adorarmos o Senhor, para glorificarmos o seu nome. Nós estamos com a temática desses tempos acerca do discipulado. Só que, ao mesmo tempo, esta semana nós tivemos também um tema que fala sobre a nação. Então, essa semana nós tivemos a celebração do 7 de setembro e que fala da realidade do nosso país. Então, hoje nós queremos falar sobre o discipulado como um instrumento de transformação da nação. E mostrar que, na verdade, existe vários momentos na Bíblia em que as nações foram transformadas pela presença de uma renovação, e que nós queremos colocar diante do Senhor, crendo que se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. E há uma das questões que move o coração do cristão, que é a utopia. O cristão, ele tem que acreditar na transformação. Ele não pode desistir, ele não pode conviver com a dor, com a miséria, com a violência, como se fosse algo normal. Precisamos acreditar que Deus pode transformar, né? Precisamos acreditar nesse sentido. E aí a palavra de Deus nos alerta sobre isso e, na verdade, mostra qual é a condição para que isso ocorra. Quando fala do discipulado, a palavra de Deus nos fala de uma forma interessante, mostrando que o arrependimento é o ponto de partida. Arrependei-vos e credes no Evangelho. E o texto de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, muito interessante nesse sentido. Ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ainda um outro texto no livro de Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47, em que mostra a transformação que ocorre em um povo por conta do discipulado, do serviço, da adoração e da entrega a Deus. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Em outra tradução, aqueles que haveriam de ser salvos. Irmãos e irmãs, como podemos nos conformar com uma sociedade que, ao mesmo tempo que apresenta uma expansão tão grande da igreja evangélica, também possui as maiores taxas de corrupção, desigualdade social e violência? Como podemos nos conformar com o fato de que, da década de 90, a igreja evangélica cresceu 4 vezes mais do que a população brasileira? E a previsão é que no Brasil os evangélicos alcancem a casa de milhões e milhões de pessoas, algo em torno de 30, 40 e alguns anos muito mais do que isso, do ponto de vista da porcentagem da população. Esses dados seriam suficientes para glorificar a Deus, se não fossem os outros índices contrários a isso. Como se conformar, portanto, com essa situação? Por que a presença maciça de igrejas evangélicas, principalmente nos bairros mais periféricos, não mudam a realidade de pobreza e de criminalidade? Por que cresce a igreja, aumenta substancialmente o número de evangélicos, e cresce a corrupção, cresce a violência, cresce a miséria
Por que que a presença maciça do Evangelho não gera transformação em nosso país? Por que que esse crescimento que chama a atenção de políticos, que chama a atenção de artistas, que chama a atenção de forma generalizada de todas as pessoas, alguns celebram, outros se incomodam, mas o fato é que este crescimento necessariamente não está produzindo a transformação que poderia e que deveria produzir. Qual é o motivo? E aí a palavra de Deus, nos textos lidos anteriormente, deixa muito claro. Ela mostra claramente que, prioritariamente, o motivo é quando diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Então, irmãos, será que está faltando arrependimento? Será que está faltando nós vivemos um evangelho genuíno e verdadeiro nas nossas vidas? Por quê? O discipulado, antes do siga-me, há um chamado ao arrependimento, há um chamado a uma entrega absoluta, há um chamado de mudança. O texto da palavra de Deus, lá em Mateus 1, vai dizer assim: olha, depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o irmão dele, André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu no barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando o seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Antes do chamado de Jesus a ser e fazer discípulos, está o convite a uma mente renovada. Está o convite para que possamos experimentar o que realmente é fazer parte do reino de Deus. E o reino de Deus diz respeito à realização da sua vontade. Diz respeito à vontade de ser estabelecida como prioridade nas nossas vidas, buscando a sua vontade, vivendo a sua vontade, experimentando a sua vontade e sendo por ela transformados de graça em graça. Como diz o apóstolo Paulo, que a nossa salvação está hoje mais próximo do que o dia que iniciamos a nossa caminhada de fé. Queridos, os anúncios, a palavra de Deus nos diz nos evangelhos que os tempos mostrariam a proximidade da volta de Jesus. Aí nós vemos no Rio Grande do Sul vacas sobre o telhado. Uma imagem assustadora. Mais de 40 pessoas perdem as suas vidas. Algum tempo atrás, aqui na Bahia, lugar seco, as pessoas morrendo em enchentes. Hong Kong, essa semana, teve uma inundação absurda. Marrocos, 2.000 pessoas até ontem já estavam mortas por um terremoto. E aí a gente vai citando casos. E eles começam a nos assustar. O coração começa a ficar assustado. Fomos visitar essa semana a nossa irmã Fátima e Laranjeiras, eles dizendo que as rajadas de tiro na comunidade atrás da casa deles, essa semana foi algo assustador. Mas não é um privilégio só, aliás, privilégio não, né? Não é uma circunstância só de lá onde eles moram. Lá, Boca do Rio, lá próximo da nossa casa, também ouvimos rajadas de tiro. E aí a gente pergunta, o que é que está acontecendo? Ah, Cristo está voltando. Sim, mas uma das marcas que a palavra diz que quando Cristo estivesse voltando, o que aconteceria? As pessoas estariam com seus corações
endurecidos, e esfriaria o amor. Por que inundação? Destruição da natureza. Por que seca? Destruição da natureza. Ou seja, o ser humano pensando cada vez mais em si mesmo, preso nas suas próprias paixões, angustiadamente vivendo um projeto egocêntrico, destrói a natureza, destrói a si mesmo, destrói as pessoas, roubam a paz, tiram as vidas, perdem o amor. Vive um projeto egocêntrico, um projeto violento, um projeto de destruição e de autodestruição. A igreja de Jesus Cristo, neste momento, tem que pregar a esperança, mas é uma esperança que transforma, é uma esperança que traz paz, dizendo: Cristo está no controle desse processo, porque não cai uma folha de uma árvore que o Senhor não autorize. Como diz o texto de Abacuque, o capítulo 3, que vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que a oliveira não minta, ainda que não haja mais gado no curral, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que os montes se lancem ao mar, todavia eu me alegrarei no Senhor e confiarei nele, porque ele é a minha força. E talvez se o profeta Abacuque fosse pregar hoje, ele não diria: ainda que o gado se lance ao mar, ele diria: ainda que as vacas amanheçam sobre o telhado, todavia eu me alegrarei no Senhor e confiarei nele, porque ele é a minha força. O detalhe, queridos irmãos e irmãs, é que nós precisamos voltar e nos arrepender e viver o Evangelho de Jesus Cristo nas nossas vidas, para que tenhamos paz, para que tenhamos esperança, para que venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, venhamos viver uma vida de justiça e venhamos colocar o reino de Deus como primeiro lugar nas nossas vidas, para que a esperança não fale nos nossos corações e produza paz no dia da angústia. Mas não é uma paz com uma paz fugidia, não é uma paz alienante. Não é uma paz do tipo: olha, eu e minha família estamos bem, enquanto não chegar aqui está tudo bem. Não é uma paz de fuga, é uma paz que gera um ímpeto, uma vontade de viver e de lutar pela vida. É uma paz que faz com que nós sintamos vontade de anunciar e de pregar o reino de Deus, que transforma as vidas, que transforma as atitudes do ser humano em relação à criação de Deus. Esta pregação apocalíptica de que quanto pior, melhor, porque mais próximo está a vinda do Senhor Jesus Cristo, é contrária à pregação apocalíptica que fala de um novo céu e de uma nova terra, quando todas as coisas serão transformadas, quando o passarinho, quando a andorinha caminhará com a corça, quando o leão caminhará com a ovelha, quando não haverá mais choro, nem ranger de dentes, quando um novo céu e uma nova terra for restaurada pela intervenção poderosa de Deus, e o reino de Deus já está entre nós, porque Cristo já veio. E nós vivemos entre o já, mas ainda não. Porque o reino já iniciou. Porque Cristo, ao encarnar-se no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo, trouxe o reino de Deus entre nós. O Verbo virou carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. O reino de Deus está entre nós. O Kairos invadiu o Cronos. Cristo anuncia salvação eterna, Cristo anuncia paz, Cristo anuncia que diante do arrependimento pode haver transformação. Mas nós precisamos ser motivados por isso, precisamos ser, os nossos corações precisam ser compungidos, nós precisamos ter vontade e desejo de anunciar essa salvação. Antes do chamado de Jesus a ser e fazer discípulos, está o convite para termos uma mente renovada, para assim poder experimentar o que realmente é fazer parte do reino de Deus. E o reino de Deus diz respeito à realização da sua vontade, não da nossa, não da minha e nem da sua. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs? Porque o coração humano, ele é enganoso. É a vontade de Deus, não a minha, não a sua, porque a minha vontade e a sua vontade
pode não produzir paz, mas a vontade de Deus para as nossas vidas, essa sim, produz paz, mesmo no dia da angústia. Produz esperança que não falha, uma esperança certa, convicta. Então, antes do chamado, vem o arrependimento, vem vidas que são transformadas, que vão buscando a renovação das suas mentes. Não era possível para os discípulos serem transformados de maneira a experimentar a vontade de Deus, continuando com a mesma mentalidade. As mentes dos discípulos foram transformadas, foram renovadas, tiveram uma nova maneira de pensar. Queridos irmãos, nós não podemos coadunar com a forma de pensar deste século. Precisamos ter as nossas mentes transformadas. E uma vez sendo transformados, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Arrependemos. E nos colocar na presença de Deus, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que nos purifique de toda injustiça. Os discípulos jamais experimentariam a caminhada que tiveram com Jesus se não tivessem as suas mentes transformadas. É necessário ter uma nova mente que busca o que é a vontade de Deus, uma mente que entende Jesus como Senhor, uma mente definida pela fé, não por circunstâncias, uma mente que não depende das circunstâncias para poder estar em paz. A paz é uma consequência da presença de Deus nos nossos corações. Não é possível experimentar o que é a vontade de Deus em relação ao perdão, enquanto a mente permanece apegada aos velhos padrões de vingança, a forma tida como uma forma comum de se relacionar no mundo moderno. Ou seja, se nós não decidirmos ter a mente de Cristo, continuaremos tendo as nossas mentes mundanas. Seremos contaminados pelos nossos próprios vícios, seremos conduzidos pelas nossas concupiscências, seremos seduzidos pela nossa jactância, seremos enganados pela nossa cobiça. E o resultado da cobiça, o pecado, ele é gerado, segundo Tiago, no ventre da cobiça. E quando ela dá à luz, a consequência é a morte. A palavra de Deus nos diz em Tiago que Deus não tenta ninguém, que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, pela nossa cobiça, pela nossa inveja, pelo desejo de ter o que o outro tem, pelo desejo mimético, que é aquele efeito do camaleão que pega a cor de onde encosta. A cobiça, a inveja, a busca de ter o que o outro tem, muitas vezes nos faz buscar coisas que nós não precisamos. E colocar os nossos corações se apegando em coisas que nós não precisamos viver. E aí ficamos presos nesses próprios desejos. E o que é a conversão? É a metanoia. É exatamente o quê? A mudança de direção. Eu estou indo numa direção e começo a caminhar em outra. Quando começou isso na sua vida? Quando começou isso na minha vida? Quando começou isso nas nossas vidas? Que direção que nós estamos indo? E a partir do momento que encontramos Jesus Cristo, houve uma conversão, uma metanoia, uma nova direção. Quando aconteceu isso na sua vida? Quando aconteceu isso nas nossas vidas? Você consegue diferenciar como era antes e como é agora? Você consegue diferenciar aonde estava o seu coração antes e aonde ele está agora? Nós conseguimos diferenciar como nós agimos, como nós pensávamos, como nós tomávamos decisões, no que nós investimos o nosso tempo, os nossos recursos e os nossos sonhos antes, e no que investimos agora. Quando aconteceu a sua metanoia? Quando aconteceu a minha metanoia? Quando aconteceu a conversão? Quando eu fui confrontado, como Paulo foi confrontado com a presença do Espírito Santo de Deus que cai do cavalo, e uma luz imensa invade a sua visão, e a partir daquele momento, o apóstolo Paulo cai o Saulo e levanta o Paulo.
porque se arrepende dos seus caminhos, muda a sua forma de pensar e muda a sua forma de agir. Jacó entra na presença de Deus numa luta com um anjo, chamava Jacó, e quando saiu de lá, saiu Israel. Mancando de uma perna, porque foi teimoso demais. Você está mancando de uma perna? Então pare de teimar. Sai dessa briga. Deixa Deus ganhar. Você não vai ganhar essa luta. Deus ganha por você. Apenas se arrepende dos teus maus caminhos. Nos arrependamos dos nossos maus caminhos. E nesse mesmo momento Deus vai mudar o nosso nome. Vamos entrar Abrão e vamos sair Abraão, pai de nações. Vamos entrar Pedro, grosseiro, mal educado, agressivo, impetuoso, sanguíneo. E no encontro com Jesus numa fogueira, vai sair de lá Simão. E ele vai dizer: Simão, em você, a partir de você, eu vou estruturar a minha igreja. Qual é o seu nome? Qual é o meu nome? Quando nós fomos confrontados com o Espírito Santo de Deus, nós mudamos de nome. Deus muda a nossa forma de pensar e, consequentemente, mudamos a nossa forma de agir, porque o Espírito Santo de Deus nos transforma em novas pessoas, em novos homens e novas mulheres. Talvez o que está faltando para a Igreja de Jesus Cristo no Brasil, poderosamente ser um instrumento de Deus para a mudança dessa nossa nação que sofre tanto, seja uma mudança de nome, um confronto direto com o Espírito Santo de Deus, cair do cavalo, mancar a perna. Certa vez, eu ouvi uma pregação, um trabalho missionário na igreja que eu pregava, e o missionário que estava pregando disse que uma senhora bem idosa estava sentada nos primeiros bancos da igreja e o pastor subiu para pregar. E quando ele subiu, fizeram o anúncio de todos os títulos dele. Tinha não sei quantos graduações, pós-graduações, mestrados, doutorado, pós-doutorado. E o pastor pregou, e pregou de uma forma muito prepotente. E ao descer, ele percebeu que a palavra dele não tinha falado nem mesmo com ele. Meu pastor, o reverendo Antônio de Godói Sobrinho, meu mestre, ele dizia assim: se algum dia o seu sermão não falar mais com você, para de pregar. Se eu fizesse apelo todos os domingos, eu aceitava meu apelo, porque eu sei que eu sou tão miserável. Eu sei que o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo todos os dias. Sei que eu coloco meu coração num monte de coisa que eu não deveria colocar. E muitas vezes desconfio da intervenção poderosa de Deus na minha vida, na minha nação, na vida das pessoas que eu amo. E aí aquela senhora que estava no primeiro banco chegou para o pregador e disse: meu irmão, se você descesse do jeito que você subiu, aliás, se você subisse do jeito que você desceu,
Se você subisse do jeito que você desceu, você desceria do jeito que você subiu. Porque na presença do Senhor, os orgulhosos serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Na presença do Senhor, os fracos se tornam fortes e os fortes se sentem frágeis, porque Ele é o eu sou. Antes que tudo existisse, Ele já existia, porque Ele é o alfa e o ômega. Quando tudo acabar, Ele continuará existindo. Quando eu e você não estivermos mais aqui, Ele continuará sendo o mesmo Deus que foi ontem, hoje e amanhã. Portanto, vamos nos render a esse Deus. Vamos nos colocar na sua presença arrependidos. E vamos ter as nossas mentes transformadas. E vamos viver um projeto de Deus nas nossas vidas que não seja um projeto tão secularizado. Que não seja um projeto tão apaixonado pelas nossas próprias paixões. Que não seja um projeto voltado só para nós mesmos, enquanto as pessoas morrem sem Jesus. Para que a vida tenha sentido e para que a existência tenha sabor. Vamos entrar na presença do Senhor humilhados e arrependidos, para que o Espírito Santo de Deus troque os nossos nomes. Para que o Espírito Santo de Deus troque os nossos nomes. Não andem no padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Há 2 lugares muito confortáveis para nós estarmos. Um deles é o ventre das nossas mães. E o outro é o centro da vontade de Deus. Aí tem paz, aí tem alegria, aí tem esperança, aí tem vontade de lutar e viver pela vida e pela salvação daqueles que carecem de Jesus. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Romanos 2:4. Portanto, irmãos, não nos conformemos com o presente século, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar nas nossas vidas, no dia que se chama hoje, a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Que possamos nos arrepender, que o Espírito Santo de Deus nos toque, nos balance, mexa conosco, e que depois que sairmos desta presença, possamos sair com novos nomes. Sejamos transformados de graça em graça, cada dia, na proposta de Deus para as nossas vidas e para os nossos corações. Arrependamos, vamos nos arrepender e vamos crer no Evangelho, porque este é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. E vivamos em paz, conosco e com aqueles que nos cercam, sendo instrumentos de Deus para a transformação dessa nação, por meio de um evangelho vivo e verdadeiro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu sararei a sua terra e ouvirei as orações que forem feitas neste lugar. Que o Senhor troque os nossos nomes. Em nome de Jesus. Amém.